Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, hoje falaremos sobre uma questão muito importante com relação à educação, que é a questão da criatividade. E aí, você é criativo? A criatividade hoje é tida como capital do novo milênio, gente, e relaciona-se com as demandas recentes da humanidade. É extremamente importante colocarmos na posição de sermos criativos e mais, despertar esse sentimento de criatividade nos nossos alunos. Na atualidade, esse capital criativo vai ser apontado por governos de muitos países como investimento necessário ao desenvolvimento sustentável do nosso planeta, de forma racional e estratégica. E eficaz na superação do que, gente? Das crises, escassez de recursos naturais e vê como sendo um veículo promissor para o crescimento igualitário. A criatividade deveria ser estimulada e desenvolvida desde o processo educacional. Primeiro, porque se fala que algumas crianças nascem com isso um pouco mais acentuado, mas nada impede que isso seja desenvolvido no decorrer da vida. E aí, como é que você, professor, pode trabalhar essa questão da criatividade? Estudos mais recentes apontam que os sistemas de ensino não estimulam e nem valorizam a formação no desenvolvimento de pessoas criativas. Tá aí a mudança. Por quê? Porque nós temos que fazer esse ciclo de empoderamento desses alunos no sentido de criatividade. Nós temos que desenvolver isso. O sistema tradicional acaba por, de certa forma, mitigar essa questão, E aí, nosso papel de professor. E aí, as instituições de ensino, em sua maioria, parecem não estar preparadas para desenvolver o pensamento crítico dos alunos, já que, esse tipo de capacidade envolve características inadequadas durante séculos de educação tradicional, tais como divergir, arriscar, experimentar o novo ou incluir. Gente, é muita coisa que não combina com o momento e com o mundo que estamos vivendo na educação. A criatividade do ensino tem papel relevante nessa obtenção desse futuro. E embora o valor de se cuidar da criatividade em sala de aula seja reconhecida e almejada por educadores e gestores, nem sempre essa meta se reflete nas práticas pedagógicas implementadas. Nesse sentido, inúmeros autores têm se preocupado em discutir o papel das instituições do ensino superior ou do ensino digital, como nós estamos aqui, na promoção dessa expressão da criatividade. E aí, o professor Weber vai chamar a atenção para a importância de se rever a formação em nível superior no processo de profissionalização do professor de educação básica. Mas também não é só do professor de educação básica, do professor de ensino superior e de qualquer pessoa que se pressa a se colocar na posição de educador, É preciso um professor que seja capaz de ensinar esses alunos a transformá-los em cidadãos críticos e criativos. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, conceituando com vocês, o que é criatividade? O dicionário vai trazer assim conceitos básicos e simples, no sentido de dizer que criatividade é uma qualidade, uma característica de quem ou do que é criativo. Você acha que você tem criatividade? Ou um segundo conceito que vem atrás, mais propício para o que a gente está trabalhando aqui, é a inventividade, inteligência e talento natos, ou seja, você nasce com ele, ou adquiridos, que daí o seu papel de professor para fazer e para tornar isso possível, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no campo científico, esportivo e tudo mais. No momento que nós estamos passando, nós estamos vendo que o quê, gente? Que as empresas, que as escolas, que todos os segmentos, os médicos, todos os segmentos da vida estão se reinventando. E se reinventando como? Com muita criatividade. E tá aí o nosso papel nessa situação. Sob o ponto de vista humano, a criatividade, então, vai ser uma qualidade, uma coisa boa, gente? Adquirida e iniciada na infância, porque o papel é exatamente estimular essas crianças a pensarem, a serem críticas e tudo mais lá na infância, que buscam em ideias a fonte para criar novas coisas.
E é aí que a gente faz a crítica com relação a você pensar que, nossa, naquela aula que a gente trabalhou a infância, como era diferente, como o nosso viver, né, jogando bola na rua era diferente. Por quê, gente? Porque agora a gente reinventou isso. Seja através de jogos, seja através de aplicativos e tudo mais. Então, a criatividade vai ser uma qualidade adquirida por pessoas curiosas. Você é curioso? Seu aluno é curioso? Você pensa em tornar as suas aulas, de certa forma, curiosas, né? Ou seja, que incitem nesse aluno a curiosidade de saber o que vai acontecer? Busca inspiração em informações e tem a sensibilidade de percebê-las de forma diferente? Isso, para mim, é papel fundamental do professor. Pessoas criativas possuem comportamentos diferentes. E não pensem que vocês não vão ser criticados, né, ou avaliados por isso. Porque pessoas criativas incomodam, né? Pessoas criativas incomodam pessoas que, de certa forma, estão lá no sua zona de conforto, sem querer mudanças. Então, pessoas criativas possuem comportamentos diferentes, são curiosas, são persistentes, são bem-humoradas, são independentes de seus atos e responsáveis por tais, né? Possui rápida desenvoltura em atividades, fácil percepção, habilidade no aprendizado e ainda são grandes visionárias, já que conseguem prever as consequências possíveis de ocorrerem suas criações por erros ou imprevistos. Gente, errar faz parte do aprendizado. Se colocar à frente do seu aluno para que ele possa entender todo esse processo de maneira diferente faz parte da criatividade e do aprendizado. A ciência, ela avançou nas áreas ainda mais misteriosas da mente humana, né? Principalmente, voltado às questões de neurociência, para decifrar processos tão específicos quanto ao ato de criar. E aí, vocês podem ver aqui nessa gravura exatamente o lado direito do nosso cérebro, né? Que ele faz toda a comunicação do imaginário, da criação, né? Da arte e tudo mais. Então, é esse ladinho direito aqui que vocês estão observando na nossa tela, que vocês vão ver que faz toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. E quais são os referenciais para a prática dessa criatividade para você utilizar em suas aulas, professor? Primeiro, incentiva novas ideias. Não tenha medo de incentivar novas ideias. Não tenha medo de propor novas ideias, né? Tudo é diferente, a situação que estamos vivendo, o ensino daqui para frente vai ser diferente. Incentive seu aluno a novas ideias. Segundo, clima para a expressão dessas ideias. Pessoal, não tem como você querer que o seu aluno, né, tenha novas ideias se você não proporcionar na sua sala de aula, mesmo que virtual, um clima propício a aceitar essas novas ideias. Às vezes são ideias bobas. Nenhuma ideia é boba. Tudo é construtivo. Tudo soma, tudo vem para somar. Então é seu papel, criar esse clima de reflexão, de construção de conhecimento conjunto. Isso faz muita diferença. Terceiro, avaliação e metodologia de ensino. Já falamos disso em outros módulos. Professor, é fundamental você entender que a sua avaliação, o modo que você está avaliando esses alunos, inclusive pode ser um fator de inibição de criatividade. Notas são barreiras contra a criatividade. Por quê, professor? Porque ao mesmo tempo que esse aluno poderia estar ali, né, além de expressando essas novas ideias naquele clima de construção de conhecimento, ele pode estar preocupado em decorar a matéria simplesmente para se equivaler a notas. Sei que são critérios objetivos de avaliação, mas a gente poderia repensar nisso ainda mais em tempos de crise, como reavaliar, como se utilizar disso. Afinal de contas, nós estamos aqui para sermos criativos. E um quarto ponto referencial para a prática da criatividade, que é o interesse pela aprendizagem do aluno. Você tem interesse, professor, com relação ao que você está passando para o seu aluno, com o que ele está aprendendo?
Você pergunta para os seus alunos, muitas vezes, se realmente é aquilo que faz diferença, se eles estão gostando das aulas, se precisa alguma coisa para mudar. Às vezes, pequenos ajustes com essas turmas e com esses alunos fazem toda a diferença com relação à expressão e esse campo de expressão de criatividade. Para estimular a criatividade pelo aluno, o que você deve fazer? Organizar a informação em configurações novas. Como é que eu vou fazer isso? Gente, tem vários aplicativos, várias plataformas, vários instrumentais para você utilizar isso, né? Você pode passar essa matéria de forma diferente. Relacionamento de nova informação à bagagem de informação previamente armazenada. Isso a gente faz em aula. Em sala de aula normal, por que a gente vai perder esse referencial de estimulação de criatividade com relação aos alunos numa aula virtual? A gente não pode, de certa forma, fazer questionamentos e perguntar para esse aluno o que foi, o que tinha, o que trabalhamos, né? Relacionar o presente com o passado e digo mais, eu ainda utilizaria presente, passado, futuro. Habilidades metacognitivas. Como é que a gente vai fazer esse aluno pensar e aprender? Né? A gente tem inúmeras maneiras. Tem alunos que aprendem pelo visual, tem alunos que aprendem pelo auditivo, tem alunos que aprendem pela leitura. Isso é de cada um. Isso é muito bacana você, professor educador digital, pensar nessa perspectiva de que esse aluno pode estar aprendendo de diferentes formas e digo mais, em uma aula se utilizar de vários instrumentais para que em algum momento, em algum desses instrumentais, isso seja feito. Motivação intrínseca, outro campo perfeito para discutir aqui. O que é uma motivação intrínseca? Você, professor, tem que acreditar no seu aluno. Você tem que dizer para ele que por mais que esteja difícil, que a gente sabe que muitas pessoas estão passando por dificuldades gigantes com relação a aceitar e a caminhar com o ensino, ele é capaz. E independência, né, gente? Independência e empoderamento são pontos chaves para o professor poder se manifestar com o aluno. E para estimular a criatividade por parte do professor, como é que a gente vai fazer? Ó, quando for necessário limites, é igual uma sala de aula comum. Dê explicações lógicas e objetivas para o emprego de tal procedimento. Combine tarefas com o ritmo de aprendizagem do aluno. Gente, um aluno que trabalha o dia inteiro não vai poder ler teu texto de 30 páginas, porque são mais quantos professores trabalhando isso ao mesmo tempo. Valorize os esforços e as realizações desse seu aluno em sala de aula. Diga para ele, olha, concordo, estou vendo que você realmente está se esforçando. É uma situação diferente para todo mundo. Valorize o comportamento criativo em sala de aula, principalmente as novas ideias. Lembram quando a gente falou agora há pouco? Crie esse clima para as pessoas conseguirem se expressar com essas novas ideias. Inclua o desenvolvimento de objetivos educacionais afetivos em seu planejamento, né? Isso é fundamental. Varie tarefas, como a gente falou agora há pouco, considerando os estilos de pressão, né, e de aprendizagem. Varie as técnicas institucionais e formas de avaliação. É tudo um momento novo, são coisas novas, por que utilizar de técnicas velhas? Encoraje seus alunos a refletirem sobre o que eles gostariam de conhecer melhor. Muitas vezes essas questões de conhecer melhor são ligadas inclusive ao meio em que estamos vivendo. Então, muitas vezes é desnecessário você pensar que esse aluno precisa estudar alguma coisa referente à Europa, se você pode utilizar exemplos daqui, do seu lugar, da sua cidade e tudo mais, né? Encoraje esses alunos a isso. Busque informações acerca dos interesses, atividades extracurriculares e passatempo dos seus alunos. E são coisas bobas, gente. Se a gente pensar assim, olha, propõe até os alunos a fazerem uma receita em casa de um bolo de cenoura, para você trabalhar com elementos, para você trabalhar com química, para você trabalhar com medidas, né? Elaborar agora por parte do currículo uma estrutura curricular flexível, que incorpore as necessidades cognitivas e afetivas dos alunos.
possuir um caráter multidisciplinar, gente. Importantíssimo, falei isso desde a primeira aula, né? O professor não se fecha mais na sua caixinha, as coisas se interligam. E para o seu aluno conseguir entender, muitas vezes é mais fácil ele conseguir associar as demais questões do que você trabalhar aquilo numa caixinha só. Né? Matemática é um exemplo básico, física, química, que é melhor do que as coisas do cotidiano para você conseguir entender? As artes, hoje, deveriam ser colocadas nos mesmos planos que as ciências. Por quê? Para a criatividade. Né? Não é só na aula de arte que eu vou fazer desenho. Eu posso fazer desenho, não posso fazer desenho nas ciências? Não posso fazer, na sociologia, pensando a sociedade? Óbvio que posso. Aborde problemas do mundo real. Implemente atividades que estimulem o aluno a produzir muitas ideias. Né? Estimule o aluno a gerar múltiplas hipóteses para um problema. Trabalhar com problemas em sala de aula é fantástico. Ofereça aos alunos informações que sejam importantes, interessantes, contextualizadas e conectadas entre si. Introduza métodos de pesquisa empregados em diferentes domínios. Não fique só na mesmice, isso não vale mais. E para refletir, eu tenho uma historinha que a gente vai deixar aqui para vocês, mas eu vou ler aqui, ó. Há muitos anos atrás, uma grande fábrica americana de sapatos enviou 2 representantes à Austrália a fim de verificar a possibilidade de fechar negócios com tribos aborígenes. Algum tempo mais tarde, a companhia recebeu 2 telegramas. O primeiro dizia: impossibilidade de fechar negócios, os nativos não usam sapatos. O segundo dizia: grande oportunidade de negócios por aqui, os nativos não usam sapatos. Fica a dica, até a nossa próxima aula.